Fala pessoal, Alex aqui da Alitec Games com mais uma aula para vocês. E hoje pessoal a gente vai estar aí vendo um defeito que é muito comum no Xbox 360, que é o 0031. Como assim 0031? De onde vem esse erro 0031? De onde é causado esse erro 0031? Hoje eu vou passar para vocês os principais pontos, tá? O que pode estar ocasionando um erro 0031 para você. Lembrando, tá, gente, que o que eu falar aqui para vocês, vocês têm que tomar com base em medida e nunca como receita de bolo, porque receita de bolo não existe. O mesmo defeito 0031 pode estar em diversos lugares, então você tem que se atentar em medir, em analisar o circuito. Você analisando o circuito, você aprende a reparar e não a trocar uma peça, entendeu? Bora pro vídeo, bora pro conteúdo. 0031 aqui, né, no board view, vou abrir para vocês aqui, estou no board view da placa Corona, para vocês analisarem aqui comigo, passo a passo, de onde vem esse erro 0031. Esse erro 0031 é localizado aqui, ó, nessa parte esquerda, canto inferior esquerdo da placa do Xbox 360, por esse PWM aqui. Geralmente 80% dos casos é solda fria. 80% dos casos é solda fria. Mas tem aquele 0031 que eu tenho certeza que você que está começando aí vai pegar. Porque geralmente a gente, quando está começando, só pega os piores. Eu não sei se já aconteceu com você. Você já pegou diversos vídeos no YouTube 0031, o cara lá foi lá, tirou o resistor, o videogame foi lá e funcionou. Mas com você não funcionou. Mas não fique frustrado. Isso tem que acontecer e é bom que aconteça, porque você está aprendendo da melhor maneira, com os defeitos mais difíceis. Os defeitos mais difíceis é que torna você um grande técnico. Vamos lá. O defeito 0031 ele é ocasionado por aqui, ó, por essa região aqui, esse PWM aqui, com frieza, ele pode dar o erro 003, como pode dar o erro 0031. Mas não significa que ele seja o responsável. O 0031 está para além disso. O 0031 vem do próprio chipset. Você sabia que vem do próprio chipset? Pronto. O chipset ele manda um pulso para um desses resistores aqui, que eu não lembro aqui agora qual certo qual é, mas a gente vai ver aqui agora, que é esse camarada aqui, ó, VREG V3 P3N. Ele manda o pulso para esse camarada aqui, que consequente manda para o restante do circuito. Então, se a gente tiver um problema de solda fria, você percebe que agora já acendeu mais um alerta. Você conheceu uma maneira que pode ocasionar 0031. Se teu problema não foi solucionado com solda fria, a gente vai seguir mais adiante. Mas agora já te acendeu um alerta. Poxa, 0031 pode ocasionar também por solda fria no chipset. Porque se aqui a gente tem uma solda fria nesse ponto do chipset, a gente vai ter o erro 0031. Mesma coisa se esse resistor ele se partir, que é o resistor R1 E16. Pronto. Esse camarada aí, se ele partir, também não vai ter comunicação, consequentemente não vai ter alimentação do PWM. Outro camarada que dá muito problema também é esse aqui, ó, o R1 E22. Esse camarada altera com muita facilidade. Muita facilidade, ele altera com muita facilidade. E ele é um resistor de 820K. Se ele alterar para baixo ou para mais, ele também vai ocasionar o erro 003 ou o erro 0031. Vamos dar sequência aqui. O circuito ele chaveia todinho, converte, e esses dois MOSFET aqui junto com esse regulador que converte em uma única energia. Você vê aqui que ele não só faz uma função, ele faz uma função aqui com esses dois MOSFET passando para cá, para essa bobina aqui, ó. Mostrar que ele chaveia e passa por essa bobina. Esse circuito aqui que recebe daqui do PWM, recebe daqui e cria o 3 volts que passa pelo esse circuito aqui, para essa bobina. Você percebe que são dois circuitos. A gente aqui tem o VREG V5 e a gente aqui também tem o V3.
Então são duas tensões que trabalham em conjunto e ao mesmo tempo separada. Entendeu? Não sei se está dando para você pegar, mas se você tiver com dificuldade em pegar, volte um pouquinho o vídeo e analise. E eu peço também até desculpa se estiver falando um pouco rápido demais, mas sou muito empolgado, então eu acabo me empolgando na fala e acabo falando muito rápido, achando que vocês já têm um conhecimento aí, mas eu peço a compreensão de vocês. Seguindo aqui, eu já peguei muito problema de 0031, não muito, uns 2 ou 3 vezes, nesse camarada aqui. Tem um de alta e um de baixa. Esse de baixa aqui, você vai fazer o seguinte, para medir eles. Você vai colocar sua ponteira preta e sua ponteira vermelha aqui. Ele vai dar um valor, quando você inverter, esse valor tem que chegar a 700 num lado, e quando você inverter para o outro lado, ele tem que chegar quase no infinito. Às vezes, quando você inverte a ponteira, ele vai apitar, você vai achar que é um curto, mas deixa um tempinho lá as ponteiras, que ele vai começar a subir lentamente. Então, se você fez isso e ele não subiu lentamente, significa que esse MOSFET está com problema. Te aconselho a trocar ele, troca logo o kit, troca logo os dois, pela mesma marca. Correto? Aqui também acontece muito problema nessa região aqui. Se a gente tiver curto aqui também, a gente vai ter o erro 0031 e também a gente pode ter também a queima do chipset, porque esse camarada aqui ele passa direto. Se ele passar uma corrente muito elevada, ele queima o chipset. E também o 0031 ele é ocasionado nessa região aqui, ó. É um pouquinho mais difícil de acontecer, mas acontece. O 0031 acontece nesse camarada aqui, ó, nessa região aqui. Então, se tu mexeu aqui, o primeiro ponto que tu tem que fazer é o seguinte: tirar, ver aqui se tem algum resistor partido aqui. Você vai pegar sua ponteira preta e vermelha e ver se está partido. Se não tiver partido, dê sequência. E aí você vai pegar aqui o R1 E22 e vai medir ele. Se ele estiver abaixo dos 820, tu já tira ele e faz o teste. Ligou, sucesso. Se não ligou, eu te aconselho a remover todos esses camaradas aí, tirar todos, passar uma malha de solda aqui, só o circuito PWM, tá, gente? Só o circuito PWM e o que está em volta deles. Não tira o regulador aqui de baixo. Esse regulador aqui não tira, e nem tira os MOSFET. É só essa região aqui, tá? Eu aconselho também a você tirar o capacitor que está aqui do lado, porque esse capacitor ele já tem um certo tempo de vida, né? Ele já tem um certo tempo de vida. Então, se tu for aquecer muito essa área, possa ser que ele venha entrar em curto. Aí tu faz todo o serviço, liga o videogame vai dar o mesmo problema, porque tu aqueceu demais a área e acabou queimando o capacitor. Então, na dúvida, tira ele. Aí tira aqui isso aqui tudo, passa a malha de solda e volta. Pega uma placa de sucata, coloca o PWM bem soldado, bem feitinho. Eu te aconselho a primeiro colocar os componentes aqui, ó, os resistores e os capacitores. Ah, mas por que, Alex? Eu não posso colocar direto o PWM, porque seria até mais fácil, porque eu já teria até os capacitores, eu vou conseguir enxergar um pouquinho melhor. Mas o que acontece? Se tu colocar o PWM logo de começo, tu vai ficar jogando muito calor, porque tu vai ter que fazer a primeira parte da esquerda, depois a parte da direita, depois a parte de cima, depois a parte de trás. Tu vai ficar jogando muito calor em cima do próprio PWM, e isso às vezes ocasiona a queima do componente, né? Porque tu estressou demais o componente, ele acaba queimando. Então tu deixa para colocar ele por último, que aí tu já vai ter uma certa confiança a mais. Então, recapitulando, tira todos eles, passa a malha de soldadora, depois pega uma placa de sucata e coloca primeiro os resistores. Eu começo pelo mais difícil, que é a parte superior, que é essa parte cá onde tem mais componentes. Primeiro eu faço essa parte, depois eu faço essa parte, e depois eu faço essa parte, depois eu faço essa parte. Na verdade, eu giro a placa, né? Eu giro a placa nesse sentido aqui, ó. Eu giro a placa nesse sentido aqui, faço essa parte e essa parte de uma vez só. Aí eu já viro a placa novamente e faço essa parte e essa parte. Pronto, no instante, já matou. E aí você coloca o PWM de volta,
e o capacitor e faz o teste. 85% a 80% das vezes teu problema vai estar ou nesse resistor que eu falei ou solda fria, 85%. Mas tem casos que realmente esse 0031, esse 003 é persistente. Então você vai fazer o próximo passo. Depois de você ter feito o que eu falei aqui agora, você vai para aqui para cima, que o 0031 ele também dá ocasionalmente daqui para cá. Esse circuito aqui aranha, que parece mais uma aranha, né? Ele é basicamente a mesma coisa daquele circuito lá, só que de uma forma um pouco diferente. Você vê aqui que você vai ter o circuito aqui, você vai ter dois MOSFET e vai ter a bobina. Esse circuito ele manda uma alimentação secundária para o processador. Então esse problema aqui ele pode ser ocasionado por esse circuito aqui, o 4B3, e por esses MOSFET aqui se tiver em curto. Para medir os MOSFET, como eu expliquei, tá gente? Você vai pegar sua ponteira preta e vermelha e vai colocar aqui. Ele vai dar um valor entre 600 e 700. Você vai inverter esse valor, ele não pode chegar próximo a 600 nem 700, ele tem que passar, ele tem que ficar no infinito. Se chegar perto, ele tem grande chance de estar com fuga ou estar em curto. Então você faz a substituição, lembrando, quando você fizer a substituição, o ideal é fazer a troca dos dois pela mesma marca. Seguindo, se tu fez esse procedimento, trocou esse bicho aqui e trocou os MOSFET, não deu certo, teu problema vai estar por aqui, ó. Tá no solda fria no processador, solda fria no processador ou no chipset, no ponto principal lá, onde manda o enable pro PWM. Então você percebe que o defeito 0031, a gente caminhou pela placa toda basicamente. A gente de um PWM, a gente foi para um outro circuito que eu tenho certeza que muitos de vocês nem conheciam, que ocasionava esse defeito 0031, até o processador e até o chipset também. Então é um defeito que não é uma receita de bolo, por isso que eu expliquei para vocês no começo prestar atenção, porque eu poderia simplesmente só dizer para você, ó, tira o R2, o resistor aqui do canto, esse R122, R1E22, tira ele, que é sucesso. Você ia tirar, ia funcionar para alguns e não ia funcionar para outros. Com o material que eu dei aqui para vocês, vocês vão conseguir ter mais área na placa aí para estar trabalhando, né? Para estar verificando. Então, se tu lembrando, se você fez todo esse procedimento, foi lá em cima, viu, não conseguiu agitar o erro 0031, teu problema vai estar ou no processador ou no chipset. Aí você vê o que é mais cômodo para você. Entre fazer um rebale no chipset no processador, eu faria um rebale no chipset. Faria um rebale no chipset ou trocaria o chipset. Entendeu? Para desencargo de consciência, um rebale não funcionou, troca de chipset. Beleza, já sei que não é o chipset. Faça um rebale no processador. E eu ainda entro até com mais outra dica para vocês aqui agora para finalizar esse vídeo que já está um pouquinho longo. Você vai fazer o seguinte: se você fez a troca do chipset, lembrando, tá gente, isso aqui é para quem já fez todo o procedimento e mesmo assim o 0031 persistiu. Depois que você fez tudo isso, aí você trocou, rebalou o chipset, trocou o chipset, não deu certo, só resta o processador. Eu aconselho a você fazer o seguinte: você vai tirar o processador e vai ligar a máquina sem o processador, com os capacitores, esses capacitores aqui, ó, tá? Esses capacitores que ficam aqui em cima, você vai colocar todos. Se for a Corona, no caso aqui é uma Corona, você vai colocar todos, vai colocar aqui. Aqui também, e vai colocar o da linha de 1.8 também de volta. E vai ligar sem o processador. O game, ele vai ligar e vai piscar rápido, identificando que não tem processador. E o código de erro é 0013. Se desse código de erro 0013, significa que o 0031 está no processador e o processador está queimado. Ou está queimado ou ele está com solda fria. Aí você faz o rebale dele e coloca o processador novamente. Se o erro 0031 voltar, você já sabe que o processador está com problema e tem que fazer a substituição dele. Certo, gente? Bom, pessoal, eu espero que eu tenha explicado dentro do possível nessa primeira aula para vocês aí esse defeito 0031 para vocês. Qualquer dúvidas,
dúvida que você tiver, você pode estar falando comigo nos comentários aí do YouTube, que eu vou ter o maior prazer em ajudar todos vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vivam para sempre.